Graça e paz, irmãos. Para nós é motivo de muita alegria e gratidão aos nossos corações por estarmos mais uma vez reunidos aqui, para estar junto com os irmãos para adorarmos e aprendermos mais a palavra do Senhor. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Salmo 100. Aclamai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Rendei culto ao Senhor com alegria. Vinde à sua presença com cânticos de louvor. Reconhecei que o Senhor é Deus. Ele nos fez e somos seus, seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrar por suas portas com ações de graças, em seus átrios com hinos de adoração. Exaltai e bendizei o seu nome, porquanto o Senhor é bom, e seu amor leal dura para sempre, sua fidelidade acompanha todas as gerações. Amém? Essas palavras traz alegria e conforto aos nossos corações, sabendo que o Senhor está conosco em todos os momentos. Nós pertencemos a Ele, somos rebanho do seu pastoreio. Isso é motivo de alegria. Então, independente do que nós temos vivido, esses últimos dias, o Senhor está conosco e Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. Então, que nós possamos neste momento, mesmo cada um em seus lares, exaltar o nome do Senhor, louvar, se colocar diante da presença dEle e louvar o seu nome, agradecendo por tudo aquilo que Ele tem feito, porque até aqui, irmãos, Ele tem cuidado de nós, e pelo fato de estarmos aqui hoje, já é um motivo de gratidão a Ele. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença. Obrigado pelo Teu amor, ó Deus, pelo Teu cuidado, Senhor, para cada um de nós. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, cada lar representado neste momento. Que o Senhor possa derramando das Tuas bênçãos, Senhor, dos Teus cuidados. E receba, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos estar ouvindo agora, neste momento, alguns louvores, que nós possamos juntos adorar o Senhor. Amém? A dor de procurar e não achar uma saída. É tão sofrido ver alguém perder a vida. Cante. O desespero toma conta do coração. A dor de se clamar a petição não respondida. O que fazer? Mas Ele vem aí e vem pra te fazer. Mas Ele vem e vem pra decidir se o teu caso está perdido. Ele faz mais alto, pois Ele tem poder. Ele te faz vencer. Sim, Ele é o teu amigo. O seu nome é Jesus. Depois de 4 dias que Lázaro morreu, naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi Ele mesmo que falou que Ele é a vida e a ressurreição. Quando Ele disse Lázaro, separa.
e vem pra decidir se o teu caso está perdido. Ele faz o impossível. Por quê? Pois ele tem poder. Ele te faz vencer. Sim, ele é o teu amigo. O seu nome é Jesus Cristo. Sim, foi ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Aquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi ele mesmo quem falou que ele é a vida e a ressurreição. Quando ele disse nada, não sai para fora, ele surpreendeu. Ele vai além da medicina. Quando ele estende a sua mão, quando não se tem saída, quando já se perde a vida, ele ainda tem a solução. Ele vai além da medicina. Quando estende a sua mão, quando não se tem saída, quando já se perde a vida, ele ainda tem a solução. Ele ainda tem a solução. Ele ainda tem a solução. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio em ti.
Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Deus abençoe muito a sua vida. É um momento de gratidão. Nós temos a cada vez mais, neste momento, de estarmos cada vez mais juntos, mesmo que online. E graças a Deus, o povo de Deus já tem tido uma vitória. Porque domingo que vem nós já estaremos juntos, pelo menos na parte da manhã. Porque à noite ainda não será possível, porque é até às 19 horas. Mas independente, já é uma vitória. E Deus tem abençoado o teu povo. Glória a Deus por isso. Nós sempre temos falado que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E nós cremos nisso. Nós cremos. E só que não é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre a tristeza da alma. A tristeza da alma. Muitas vezes nós temos percebido que as pessoas estão cada vez mais angustiadas. Cada vez mais se afundando até em depressão, até em ansiedade, síndrome do pânico, várias fobias, muitas outras coisas, por conta do momento que nós estamos passando. Mas eu gostaria de ler, não agora, eu vou ler depois, no Salmo 143, todo o Salmo, a gente vai ler conforme o tópico aqui que a gente vai falando. E quando nós vemos aqui que esse Salmo é um Salmo de Davi, e é um Salmo penitencial, ou seja, é um Salmo de arrependimento, de pedido de desculpas. Quando nós vemos, quando é algo penitencial, algo de penitência. E quando nós vemos também que aqui eles estavam louvando a Deus, porque Salmo também é um louvor ao Senhor. E muitas vezes nós vemos aqui também uma oração por orientação e por livramento. Quem sabe você hoje está precisando de algo para orientar a sua vida, para livrar de alguma coisa, para pedir a Deus direção. Então, novamente, um indivíduo em situação terrível poderia fazer uma oração muito pessoal, como nós vemos aqui. Seus perseguidores, aqui no caso, tinham tirado tudo. No caso aqui foi o salmista Davi. Tudo, menos a vida. Ele tinha a vida. Então, ele ora ao Senhor. Embora Davi estava buscando um livramento, o seu maior desejo era a orientação divina. É isso que nós vamos fazer agora. Antes de mais nada, nós vamos orar a Deus e pedir para que o Senhor fale conosco nesse tempo. Nos dê sabedoria, nos dê orientação, direção para a nossa vida. E Deus dá, gente, Deus dá. Basta apenas nós cada vez mais estarmos confiantes em Tua Palavra e no Senhor. Vamos orar nessa hora? Pai, nós agradecemos a Ti, ó Deus, obrigado por Tua Palavra, ó Pai, porque nós a temos, ó Deus, tanto na nossa língua, ó Deus, e também na compreensão do Espírito Santo, ó Pai. Nos ajude, ó Deus, cada vida que está assistindo nessa hora, cada vida que tem passado, ó Deus, por momentos difíceis, que precisa de um livramento, que precisa, ó Pai, de algo vindo da parte do Senhor. Ajude cada pessoa, ó Deus, e que seja um culto abençoador, que seja um culto, ó Deus, maravilhoso, para a honra e a glória do Teu nome. Amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus por tudo isso. Quando nós vemos a parte imaterial do homem, que nós vamos falar aqui sobre a tristeza da alma, e a alma se refere à parte imaterial do homem, não fisicamente que nós vemos, né? Alguns vão dizer da parte dicotômica, a dicotomia, que separa o corpo, alma e espírito, e outros vão entrar na parte da tricotomia, que é o homem e corpo, que é o homem, e alma e espírito, que acaba sendo partes separadas. Então alguns creem na tricotomia, outros creem na dicotomia. Pois bem, a alma é a parte imaterial, onde nós não vemos. E nós acreditamos que a alma também seja a parte das emoções, a alma. Alma e espírito, e a alma representa também a vida pessoal, algo mais relacionado ao indivíduo também. Porque nós temos emoções. Uma hora eu estou alegre, outra hora eu estou triste. Então tudo isso tem a ver com a alma. Então é isso que a gente precisa compreender também. E a nossa alma, a gente vê em Pedro, a gente vê em Timóteo falando que ela luta contra as paixões da carne. Então tudo isso a gente vê. Então essa é a parte imaterial do homem. E eu gostaria de ver algumas coisas aqui, algumas características. A primeira delas é que o salmista estava escrevendo aqui, ele estava com o coração aflito. Diz assim: ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos à minha súplica, responde-me por tua fidelidade e por tua justiça, mas não leves o teu servo a julgamento.
pois ninguém é justo diante de ti. Ninguém é justo diante de ti. Então ele estava com o coração aflito. Quando Davi escreve aqui, alguma coisa estava acontecendo. Então ele estava clamando a Deus, ele erguendo a voz, clamando ao Senhor. Então uma oração, na verdade, adequada para um crente que tem uma razão para supor que ele esteja sofrendo por uma punição de pecado. Por isso que esse salmo é um salmo penitencial. E às vezes nós precisamos nos arrepender, porque às vezes as pessoas elas confundem um pouco a questão da depressão, questão da ansiedade, questão de síndromes, questão de complexos, questão de fobias e muitas coisas. E elas vão dizer que isso é falta de Deus. Nem sempre é falta de Deus. Hoje há muitos estudos que comprovam isso. Hoje há muitos autores brasileiros até, dizendo sobre isso também. É um estudo, então não posso falar daquilo que eu não estudei, que é aquilo que eu não sei. Então hoje a gente vê que a depressão, por exemplo, não é falta de Deus. Porque muitos homens aqui na palavra de Deus passaram por essa situação. Elias, eu já falei várias vezes aqui, quando ele se esconde ali na caverna e Deus chega e dá um ânimo para ele. Muitos outros homens, Jeremias. Agora nós vemos Davi também, num estado depressivo. O que não pode acontecer muitas vezes, a gente ficar acomodado com esse estado. A gente precisa lutar contra. Mas isso acontece. E algumas pessoas vão dizer, mas acontece com alguém que tem muito dinheiro, tem muita saúde, tem uma família abençoada, está tudo ok, e entra em depressão. Isso é coisa natural, isso acontece. Como eu brinco às vezes com os amigos farmacêuticos, existe remédio para a alma? Não existe. Não existe remédio para a alma. E quando nós falamos aqui do Espírito, é o Espírito com E minúsculo, tá? O nosso Espírito. Aqui não está falando do Espírito Santo, é o nosso Espírito. Então, depois de rogar atenção, o salmista, ele dá a entender que se reconhece culpado diante de Deus. Ele não se declara inocente. No momento algum ele está se declarando inocente aqui. Mas ele lança-se sobre a misericórdia divina. E aqui nós podemos perceber que é um fervor apegando-se à fidelidade e à justiça divina. Porque aqui quando nós olhamos, há uma súplica por libertação. Há uma súplica ao Senhor por coisas que muitas vezes temos acometido, seja em qual área for. E quando nós vemos aqui, nós vemos quem Ele é. Ele é teu servo. Depois nós vamos ver sobre isso. O que ele sabe? Pois ninguém é justo diante de ti. Ele sabia que não tinha ninguém justo diante de Deus. Porque Deus ele pratica a justiça piamente falando. Literalmente falando. Terceiro, o que ele pede? Não leve o teu servo a julgamento. Ele pede a misericórdia de Deus também. Porque ele está com o coração aflito. Ele está com o coração angustiado, estraçalhado. E quem sabe hoje nós estamos vivendo momentos assim também. O que vai ser? Momentos de incertezas têm acometido a nossa vida. Tem acometido a nossa mente. O que vai ser? O que vai ser daqui para frente? O que vai acontecer? Então muitas são as suposições, muitas são as perguntas em relação a isso. E nós podemos basear muitas coisas na palavra de Deus. Então essa primeira característica aí do coração aflito, muitas vezes nós passamos por isso. Mas o que não pode acontecer é eu ficar o tempo todo com esse coração aflito. Eu preciso buscar o Senhor em arrependimento. Eu preciso me arrepender daquilo que eu tenho feito às vezes. Em nome de Jesus. Segundo, o coração ferido. Quem sabe pessoas estão com o coração ferido hoje. Quem sabe você está com o seu coração aí, está totalmente sangrando. A segunda característica aqui é um coração ferido. Muitas vezes nós estamos com o coração sangrando e muitas pessoas às vezes nem percebem. Mas Deus percebe. Em Salmo 143, 3 a 6 diz assim: o inimigo persegue-me e esmaga-me até o chão. Ele me faz morar nas trevas, como que os que há muitos morreram já. O meu espírito, com E minúsculo, se desanima. O meu coração está em pânico. Eu me recordo dos tempos antigos e medito em todas as obras e considero o que em tuas mãos tem feito. Estendo as minhas mãos para ti como uma terra árida e eu tenho sede de ti. E quando nós vemos esses versos aqui, nós podemos perceber que o coração de Davi, do salmista, estava totalmente ferido.
Ele foi perseguido, ele foi esmagado. E ele é obrigado, muitas vezes, a habitar nas trevas, como se estivesse morto. Então ele está orando por libertação aqui. Contudo, lembrando-se das grandes obras que Deus fez no passado, ele tem coragem de apelar que se manifeste novamente o seu poder. Ele está clamando ao Senhor: Deus, o Senhor fez muitos milagres no passado, o Senhor pode fazer isso hoje. Deus pode fazer muitas coisas por nós hoje. Irmãos, quantos milagres Deus já fez por nós? Muitas vezes nosso coração está ferido, está sangrando, está angustiado. Mas Deus pode fazer ainda muitas coisas. Agora eu tenho essa disposição em chegar aos pés do Senhor e clamar a Ele por misericórdia, por graça. É isso que a gente precisa fazer. Como nós falamos, a Deus, Ele pode nos dar alegria novamente. Essa tristeza na alma, ela comete muita gente. E aqui não tem raça, que não tem não etnia, que não tem nada financeiramente falando, não tem como. Se é uma doença da alma, ela vai pegar e não tem jeito. A gente precisa de Deus. E quando nós vemos aqui uma profunda depressão de espírito também, que Ele pode até permitir que os seus santos passem. Deus pode permitir isso, como nós já vimos na Bíblia. Porque não adianta nada eu falar que o cristão não fica depressivo, o cristão não fica ansioso, e se eu não sei da história, se eu nem pesquisei alguma coisa sobre isso. Então eu não posso falar algo que eu não entendo. E hoje nós temos muitas coisas em relação a isso. Então, só que as boas coisas que Deus providenciou, por exemplo, para a nossa meditação, eu posso ler a palavra, estar meditando nessa palavra ao longo do dia, ao longo dos dias também. Porque o Senhor tem dado esse manual para que eu cresça, para que eu fique totalmente dependente dEle. Mesmo quando os seus santos, vamos dizer assim, passam por alguma situação desagradável, ou estão numa pior das situações, Deus está conosco o tempo todo. Deus sabe o que você tem passado, o que eu tenho passado, Deus sabe muito bem. Então agora eu não posso ficar responsabilizando pessoas, ou coisas, ou instituições, por aquilo que eu tenho passado. São coisas que vão acontecer na nossa vida. E eu preciso compreender isso. Eu preciso compreender que há momentos em que meu coração vai estar ferido. Meu coração vai estar ferido. Então nós podemos meditar em todas as obras das mãos do nosso Deus. Por isso que aqui ele fala: eu estendo as minhas mãos para ti, mãos santas, mãos puras, mãos limpas, e de mãos dadas com Deus. E Davi, ele tinha um método. Quando nós olhamos, Davi tinha um método aqui. Ele reunia, por exemplo, todo o seu material, fatos e evidências a respeito de Deus. Por quê? Ele falou o seguinte: eu me recordo daquilo que o Senhor fez. Então ele estava se baseando em fatos, em evidências daquilo que Deus tinha feito já. Ele pensava sobre o assunto, Davi fazia isso, e organizava todo o seu material. Eu medito. Ele ficava pensando naquilo que ele lia, naquilo que ele estava estudando, até decorando os versos. Ele decorava e ficava meditando. Então ele reunia o assunto, organizava esse material e meditava. Outra coisa que ele fazia, ele dissertava, melhor dizendo, sobre isso. E ele se aproximava de Deus. Eu medito, eu vou considerar as coisas e vou falar para Deus. Eu vou reunir todas as informações, vou reunir todos os fatos, todas as evidências e vou falar com Deus. Então, Senhor, teve momentos que eu passei por isso e por isso, o Senhor me ajudou. O Senhor esteve comigo ali o tempo todo. Então é isso que Deus espera de nós. Isso que Deus espera dos teus filhos. Para que possamos estar chegando a Ele com um coração puro, com um coração limpo. Lá em Salmo 51:10, Davi também fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Que nada esteja atingindo o nosso espírito, em nome de Jesus, a nossa alma. Por isso que nós não devemos ser pessoas almáticas. Devemos viver na dimensão do espírito. Só que quando o nosso coração está ferido, eu não consigo ver muita coisa. Por isso que Davi, ele se inclinava para o Senhor. E louvado seja Deus que naquela época Davi não tinha Facebook.
Davi não tinha Instagram para ficar vendo as coisas negativas que as pessoas colocavam. Então não tinha como. Então, graças a Deus, ele recorria ao Senhor. Recorria ao Senhor. Em terceiro lugar, uma terceira característica também é a de um coração ansioso. Um coração ansioso. Irmãos, muitas vezes a gente está no nosso dia a dia aí correndo para cá, correndo para lá, mas nós esquecemos que Deus tem nos dado bênçãos. Deus tem nos agraciado com alimentos, com vestimentas, e muitas vezes nós estamos ansiosos ainda. Sabe? Pessoas dizendo essa semana o que vai acontecer, o que vai ser. Irmãos, calma, descansa em Deus. O comércio já vai abrir, a igreja já abriu. Ou seja, muitas coisas Deus já está trabalhando. Deus não está deixando o mal reinar. Deus não está deixando, Ele supervisiona todas as coisas. E esse coração ansioso está no verso de 143, 7 a 9. Fala assim: apressa-te em responder-me, Senhor. Por favor, tenha misericórdia. O meu espírito, sempre com E minúsculo, se abate. O meu espírito se abate. Não escondas de mim o teu rosto, ou serei como os que descem a cova. Faze-me ouvir o teu amor leal pela manhã, pois em ti eu confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois em ti elevo a minha alma. Livra-me dos meus inimigos, Senhor, pois em ti eu me abrigo. Livra-me dos meus inimigos, pois em ti eu me abrigo. Quando Davi está dizendo aqui, está ansioso e falando para Deus: Senhor, tem misericórdia, responde. Apressa-te em fazer isso, Senhor, porque eu estou ansioso. E quando ele vai falar dos inimigos, os inimigos que estão perseguindo ele pede livramento. Aqui, na verdade, é um pedido de ação que Davi está fazendo. Apressa-te, Senhor, em responder-me. Mas no tempo de Davi, ele estava querendo o tempo dele. Em orações rápidas, o salmista expressa a urgência de sua necessidade de ajuda. Irmãos, quando nós olhamos esse salmo aqui, nós vemos que é um salmo bastante interessante. Nós estamos fazendo um sermão expositivo, tá? Expositivo é o quê? A gente não sai do livro de Salmo, por exemplo. A gente fica somente nesse texto. Ou pega um versículo ou outro, tudo bem. Porque muitas vezes também nós fazemos um esboço temático. A gente pega um tema e discorre sobre o tema. Então, quando na verdade aqui o expositivo ele fica somente aqui, a gente destrincha o texto. A gente fica somente nele. Às vezes sai para dar um apoio, um embasamento, mas a gente fica aqui. E quando nós olhamos que Davi, voltando para a nossa mensagem, Davi, ele busca uma resposta imediata, uma expressão da bondade de Deus, uma orientação de Deus para a sua vida, Deus dá. Deus acaba dando isso para Davi. Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor. A vontade de Deus é perfeita, é boa, é agradável. E como que eu descubro isso? Eu preciso orar ao Senhor, eu preciso clamar a Ele, para que Ele me mostre. Então eu não posso ficar desesperado. Uma das coisas que vai acontecer, que muitas vezes eu vou passar por momentos assim, do desespero, eu não posso fazer isso, porque você tem Deus com quem você pode clamar, com quem você pode falar, você pode orar ao Senhor, você pode falar livremente do seu desespero para Deus, não tem problema nenhum. Fala como que você está sentindo para o Senhor dos Exércitos, que está aí com você, te livrando, te protegendo, te guardando e fazendo muitas coisas. Como eu falei quarta-feira aqui, Deus tem perseverado por nós, tem nos guardado até o fim da nossa vida, ou até o seu retorno, o retorno de Cristo. Nós aguardamos esse retorno. Então você pode livremente, tranquilamente falar com Deus sobre aquilo que está no teu coração, na tua alma. Você pode falar com Ele com urgência por livramento. E aprove ao Senhor fazer ou não, mas fale. Muitas vezes nós não falamos nada para o Senhor, achamos que nós vamos, como eu vi essa semana, alguém dizendo: eu não vou importunar Deus, porque Deus já está comprometido com muitas coisas no mundo. Deus está comprometido com você também. Você é uma alma, você é uma vida. Então Deus não está só comprometido com coisas. Deus, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente.
Deus está em todo lugar. Não que ele seja como alguns pensamentos antigos, que Deus são coisas. Não. Deus é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Então, quando nós vemos isso, a gente pode entrar com confiança diante do Senhor, como está lá em Hebreus, entrar com confiança e orar ao Senhor. Não se desesperar. Acontece alguma coisa, eu vou tranquilizar o meu coração, a minha alma, e pedir ao Senhor que me mostre o caminho, que me mostre uma vitória, sempre confiando na onisciência de Deus em tudo, em todas as coisas, e também seguindo a nossa consciência também. Eu preciso ter essa consciência em Deus, esperar em Deus para que a nossa oração seja respondida. Irmãos, ninguém vai orar ao Senhor e não vai responder, a não ser que eu sei lá no meu íntimo que o Senhor não vai responder, que eu estou em pecado. Aí é diferente. Mas se eu estou clamando a Deus, buscando ao Senhor, é bom aos olhos do Pai, não tem por que Ele não responder. Isso é um dos motivos também que atrapalha muitas pessoas de orarem. A gente tem visto, tem ouvido algo semelhante. Eu não vou orar porque eu sei que Deus não vai responder. Por que Deus não vai responder? Porque a pessoa já fez uma análise. Ela sabe que Deus não vai responder porque ela está em pecado às vezes. Ela está fora da vontade de Deus, está fora dos caminhos do Senhor. Às vezes o seu pedido não condiz com a vontade e a soberania de Deus. Então tem tudo isso. Mas se está tudo certinho, bonitinho, Deus vai abençoar. Deus vai dar esse livramento, vai dar essa bênção para a pessoa, vai responder as nossas orações. Por isso que nós falamos, por quem isso pode ser feito? São por todos os crentes? Não são. Mas por aqueles que estão habitando com Deus e estão chegando com ousadia santa diante de Deus, que a Bíblia fala sobre isso. Aqueles que chegam diante de Deus e clamam por essa ousadia, essas orações serão respondidas. Por isso que nós ouvimos muitas vezes, e até na nossa vida isso já aconteceu, de estar sempre orando a Deus e não vem resposta. A gente não vê resposta. Irmãos, isso se for ver, aí sim é perda de tempo. A gente precisa fazer uma oração sábia, uma oração que Deus vai ouvir e vai responder. Não adianta nada ficar somente jogando palavras, e aí? O que vai acontecer? Então, quando isso pode ser feito? Quando o caso é especialmente urgente, como nós vemos aqui em Salmo, quando a honra de Deus está em jogo, já que Deus é justo, Deus é santo, tem os seus atributos de Deus que está na palavra, fora da palavra eu não posso aceitar, está aqui, a honra de Deus está em jogo, então ele sabe, se ele prometeu, ele vai cumprir, porque Deus é homem, e ele não é homem para que minta. E o que faz agradar a Deus quando é feito? Por exemplo, uma grande fé, vamos colocar assim, uma fé no Senhor. Pois Davi estava falando, pois em ti confio. Pois em ti, Senhor, eu confio somente no Senhor. Eu estou confiando em ti, eu tenho fé. Eu tenho fé que o Senhor vai me livrar disso. Eu tenho fé que essa economia está abalando as estruturas, até da minha família, até da minha casa. Pois a situação financeira ruim acaba dando ruim para tudo quanto é lado. Dentro de casa, até fora de casa. Então a gente precisa clamar a Deus. Então quando a gente vê momentos, e ontem eu participei de uma reunião com alguns líderes religiosos, falávamos sobre isso. A gente precisa tomar muito cuidado em relação a tudo que é jogado. A gente precisa questionar, não os outros, né? Com a nossa mente. Questionar, argumentar, fazer alguma coisa. O que está fazendo? O que está acontecendo? Isso é natural? Aí a gente vê outras coisas acontecendo por trás. Qual que é o jogo disso tudo? Isso é um jogo. Ninguém está negando a doença está aí, está matando mesmo, sem dó. O que é a necessidade agora, o que vai ser de suma importância, é a conscientização nossa. Não porque está sendo vacinado. Essa semana eu vendo muitas pessoas sem máscaras na rua, pessoas de idade. Eu vou me cuidar ainda, vou continuar me cuidando. Eu não posso relaxar, vamos fazer a nossa parte. Porque isso é testemunho, gente. Se eu falo, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, isso é mau testemunho. É mau testemunho. Agora, coisas que não estão dentro do princípio bíblico, a constituição da lei, que a igreja não pode ser fechada, exceto numa pandemia, a gente entende. Mas até certo ponto.
A nossa igreja tem tranquilidade para receber pessoas tranquilamente. Porque ninguém está cumprimentando, ninguém está abraçando, e está um distanciamento, álcool gel, aferição de temperatura, tudo bonitinho. Então a igreja de Cristo está aí, ativa. A igreja não pode parar, sabe por quê? Muitas pessoas têm passado lá na frente da igreja, batido palmo no escritório da igreja, perguntando, vai ter culto? Vai ter culto? Há muitas pessoas querendo participar. E a gente sabe que, se eu sou crente, tudo bem, tá? Mas aquelas pessoas que não conhecem a Cristo, interessante, porque as pessoas não estão ouvindo do Evangelho. Com tanta tecnologia que nós temos, muitas pessoas não estão ouvindo do Evangelho, viu? Não estão ouvindo que Jesus salva. Não estão ouvindo que é preciso se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus para ter a salvação. Tá bom? Não estão ouvindo. Elas estão ouvindo que elas vão ser abençoadas, libertas, vão ser restauradas. Por quem? Muitas vezes não é falado. E a gente precisa falar como igreja. Então, se não dá para todos nós estarmos em vários lugares, a igreja está ali. A igreja vai estar aberta, como eu falei, com todos os protocolos sanitários exercidos. Então isso é diferente. Agora, que tem igreja dando mau testemunho, tem que fazer o quê? E você sabe também que muitas vezes nós vemos quando é ruim e quando é bom. A gente sabe, então a gente não vai onde então o negócio está feio, né? Não é verdade? Então vamos lá, livra-me. Quando Davi fala para o Senhor, Senhor, livra-me dos meus inimigos, Senhor, pois em Ti, somente em Ti eu me abrigo. Davi está dizendo isso. Pontos admiráveis da oração podem ser imitados por nós. Primeiro, ele sentiu-se um perigo. O que ele fez? Ele confessou a sua fraqueza. Ele não era um super-homem, nós não somos super-homens. E ele confessou a sua fraqueza. Ele fez ali uma previsão prudente. Uma coisa aqui, irmãos, eu tenho percebido que muitas vezes nós não temos feito essa previsão. O que vai acontecer? Eu sei que o futuro a Deus pertence. Mas em 2022, o que pode acontecer? O que eu passei, por exemplo, nessa pandemia, eu estou passando, o que eu não posso fazer uma previsão, ou eu não posso ter uma prevenção para que não aconteça? Por exemplo, na parte econômica, eu posso me prevenir também. Então há muitas coisas que eu posso fazer. Ser prudente. Davi também ele sentiu falta sólida de uma confiança. Quando nós pregamos a palavra de Deus, eu falei aqui, quarta-feira, irmãos, um artigo que eu recebi de um pastor, eu vou falar de novo. As igrejas que estão fiéis a Deus, né, ao pastor, a Deus, estão muito bem para a glória de Deus. Por quê? Tem uma boa teologia, tem uma boa doutrina. Nós não estamos falando coisas que não estão na palavra aqui, não está na palavra. Ninguém está inventando, eu não estou colocando coisas aqui. Sabe que aí debaixo do seu sofá tem demônio, que isso aí é coisa de misericórdia, isso aí eu não posso nem tocar nesses assuntos. Tem muita gente que ainda se dói ainda, não, porque não lê a Bíblia, tá? Não lê a Bíblia. Se lesse, ia ver que isso aí são autores aqui que vão escrevendo isso porque não tem leitura bíblica. Demônios territoriais. Está ali atrás da minha cozinha, está atrás da minha geladeira. Isso não existe. Agora a igreja que é bem ensinada, doutrinada teologicamente na palavra, a igreja, Deus abençoa. E eu louvo a Deus por sua vida, porque você entendeu. Você entendeu o que é seguir uma igreja séria. Quando nós entendemos isso, Deus abençoando você, Deus abençoa a igreja, Deus abençoa todos. Porque não estão brincando. Você vai olhar, peraí, não está na palavra isso aí, não está na palavra. E a gente precisa cuidar disso, para que o Senhor esteja nos abençoando, para que o Senhor traga sobre nós algo verdadeiro, para que o Espírito Santo testifique no nosso coração aquilo que está sendo dito. E Davi, então, ele começa a olhar para cima, olhar para Deus. Ele não estava se expondo para as pessoas ali, ele estava olhando para Deus, ele estava olhando para cima. Então, se você está com o seu coração ansioso, entrega para o Senhor, coloque diante do Senhor, para que Ele venha a curar essa ansiedade em nome de Jesus. Quarta característica, um coração esperançoso. Você tem um coração esperançoso?
Davi ele escreve aqui no verso 10 e verso 12, que ele tem esperança ainda. Ele tem esperança, ele não vive apenas olhando para os fracassos. É lógico que a gente aprende com os fracassos, mas não fica somente olhando para isso. Lá ele vai dizer, no versículo 10 até o versículo 12, ele fala assim, olha só que interessante, né? Bem diferente dos nossos dias. Ensina-me a fazer a tua vontade. Ensina-me, Senhor. Hoje não, hoje é diferente, hoje eu sei tudo. Ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que és o meu Deus bondoso. Espírito, agora com E maiúsculo, Espírito Santo, me conduza por um terreno plano. Preserva a minha vida, Senhor, por causa do teu nome. Aqui que está a honra de Deus. Por causa do teu nome, por conta da tua justiça, tira-me dessa angústia e no teu amor leal, aniquila todos os meus inimigos, destrói todos os meus adversários, porque eu sou teu servo. Irmãos, aqui, novamente eu vou falar, nós não estamos falando aqui de uma vitória sabor de mel, nós não estamos falando de vingança. O irmão fez alguma coisa, alguém fez alguma coisa, ele vai pagar caro. Eu vou orar para que Deus mande uma praga para ele, que ele vai morrer. Não é isso, não é desse jeito que funciona. Nós precisamos amar as pessoas, e quando nós fazemos isso, Deus abençoa. Agora os inimigos se verão com Deus. Deus irá com essas pessoas, pode ficar tranquilo. Agora não cabe a nós ficar orando, pedindo justiça nesse sentido hoje. Porque quando Davi escreve aqui, e não que o Antigo Testamento ele é válido sim, e Jesus não veio para aniquilar o Antigo Testamento, não, isso não existe. Jesus veio para cumprir a lei. Então nós confiamos sim em toda a palavra de Deus, em toda a Bíblia, nós confiamos, nós acreditamos, nós seguimos como regra de prática e fé para a nossa vida. Então, dois pedidos que Davi faz aqui, como se fosse um pedido de uma criança. Por exemplo, ensina-me, Senhor, e me conduz. Ensina-me, Senhor, não estou conseguindo. O que eu preciso fazer? E me conduz por um caminho plano, por um terreno plano. Por algo que eu consiga andar sem muitos buracos, que eu vou sofrer. De repente eu posso fraturar alguma coisa, trazendo para os nossos dias. Então as melhores instruções que nós podemos aprender com Davi: ensina-me a fazer a tua vontade, não só a conhecê-la, porque também não vai resolver, mas também a fazê-la, a praticá-la, a palavra de Deus. O único instrutor eficaz e capaz é o nosso Deus, que pode fazer muitas coisas por nós, é o único. E Ele nos dá essa sabedoria, Ele tem nos dado isso. Então a melhor razão para pedir e esperar instrução, pois só Tu és o meu Deus. Toda honra e toda glória é dada ao nosso Deus. Por isso que nós precisamos então falar: Senhor, ensina-me a Tua vontade. Eu não sei todas as vontades de Deus, então eu preciso clamar a Deus: Senhor, me ensina, me ajude. Eu não tenho aquele autoconhecimento que muitas pessoas têm, e às vezes trocando o 6 por meia dúzia, que isso vai acontecendo, e não é assim que funciona. Nós temos aqui um guia divino, o Teu bondoso Espírito, o Teu bondoso Espírito Santo. O que é esta bênção? Quando Davi fala: preserva a minha vida, Senhor, os meus inimigos têm tentado tirar a minha vida, os meus adversários. Quem é teu inimigo? Às vezes não é pessoa, não são pessoas. Às vezes pode ser algo na minha vida mesmo. Então quem são os nossos inimigos? Quem são os nossos gigantes da nossa vida? De que maneira eu posso glorificar a Deus para que eu possa pedir por amor do nome de Deus? Como a justiça de Deus está ligada ao nosso livramento de dificuldades? Para o servo, no versículo 12, para o servo, ele busca proteção porque ele pertence a seu mestre. Livramento dos seus perseguidores, instrução quando a vontade de Deus e a destruição dos inimigos. Como um servo penitente, conforme nós falamos aqui, Davi, ele se sente que a ofensa é certa, ele sabia muito bem disso. E vemos Davi pedindo o fim
dos seus perseguidores. Davi orou a Deus fazendo isso. Depois a gente vê que Jesus falou outra coisa, mas Davi rogou isso, né? Porque isso era permitido ainda. E quando Davi pede o fim de seus perseguidores, no Novo Testamento, a gente vê algo diferente. Lá em Lucas, capítulo 6, versículo 27 e 28, diz: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, Jesus falando, amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam, abençoem os que amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Ponto. Essa é a nossa parte. Jesus dizendo para que nós podemos amar nossos inimigos, fazer o bem àquelas pessoas que nos odeiam. E tem muita gente assim. Não é somente, às vezes a gente tem um hábito de falar, fulano me odeia, ciclano me odeia, mas às vezes também eu posso odiar pessoas. Então não posso também ficar só, o outro me odeia, o outro. Não, às vezes eu também posso fazer isso. Então a gente deve fazer o bem para aqueles que nos odeiam e abençoar aquelas pessoas que têm nos amaldiçoado, sempre trabalhando ao contrário. E você vai ver como que Deus trabalha, como que é o agir de Deus. Querem que você desça até a cova mesmo. Há pessoas assim, há muitas pessoas assim, ninguém está fechando os olhos. Existem pessoas dessa forma. Até mesmo dentro da igreja de Cristo existe. São, né, a gente chama de joio, né? De lobo devoradores, dos lobos aí. Mas existem. Não adianta fechar os olhos para isso que tem. Agora a gente precisa orar. E no final a gente vai ver. No final a gente vê que Deus tem estado ao lado daqueles que praticam a justiça. Então quando a tristeza da alma chegar na tua vida, comece a clamar a Deus, comece a confessar. Se precisa confessar algo, confesse algo ao Senhor. Porque assim a gente sabe que nós podemos e sabemos que nós temos a certeza de que há muita coisa que está guardada às vezes no meu coração, eu posso lançar diante de Deus, para que essa tristeza na minha alma saia em nome de Jesus, para que eu tenha uma vida abençoada aqui nessa terra. E eu louvo a Deus por sua vida, para que você tenha dias abençoados na presença de Deus. Vamos orar em nome de Jesus? Depois a pastora Fatinha vai estar orando também, e logo após essa oração nós vamos ouvir um louvor, e depois nós vamos orar mais uma vez por nossas casas, e também, graças a Deus, por essa reabertura aí, né? Cada um tem uma opinião, mas vamos respeitar a opinião de cada um. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Pai, por cada vida que tem prestado um culto ao Senhor. Ó Deus, assim como nós ouvimos na Tua palavra hoje, ó Pai, como Davi fez, que possamos, ó Deus, estar confessando, possamos, ó Pai, estar nos arrependendo de coisas que temos feito, ó Deus. Que em nome de Jesus, ó Pai, purifica o nosso coração, o nosso caminho, que possamos estar caminhando, ó Deus, em veredas, em caminhos, ó Pai, que dignificam e que glorificam o Teu nome, ó Deus. Muito obrigado por Tua palavra, obrigado por esse tempo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ouvir mais um louvor e daqui a pouquinho a gente volta. Há muitos feridos, choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem sua necessidade atende hoje, não deixa um soldado ferido morrer. Vem cá o bálsamo e a ferida sarará.
seguindo sua ordem, lutaram na frente para o rei, e o forte inimigo puderam vencer. Mas por esse esforço, Satã intentou suas vidas matar. Não deixe um soldado ferido morrer. Venga o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes darás, e toda angústia sairá. Não deixes fiéis soldados feridos morrer. Não podes olhar sem socorrer. O amor é mais forte e faz viver. Não podes deixar um soldado ferido morrer. Amém, irmãos? Chegue perto da pessoa da sua família, que nós vamos neste momento estar intercedendo mais uma vez por nossas famílias. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença. Obrigado a Deus pelo privilégio, Senhor, de estarmos reunidos em famílias para poder adorar e aprender mais do Senhor, ó Deus. Obrigado pela Tua palavra, pela maneira, Senhor, que ela traz conforto aos nossos corações. E seja abençoando cada lar, cada casa representada neste momento. Visite, Senhor, cada coração, ó Deus, que o Senhor possa estar levando do seu alívio, Senhor, em nome de Jesus. Derrame das tuas bênçãos, Senhor, que o Senhor possa estar cuidando, Senhor, do físico, Senhor, do psicológico, ó Deus, do emocional de cada um neste momento. Que cada um, Senhor, venha sentir, Senhor, abraçado pelo Senhor, ó Deus. Nós louvamos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado, ó Deus, por tudo aquilo que vai poder voltar nessa semana, pela abertura do comércio, ó Deus, pela volta dos cultos. Nós te bendizemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, ó Pai. Seja abençoando, Senhor, os hospitais, ó Deus, derramando os seus cuidados. Visite, Senhor, cada leito, Senhor, neste momento, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar levando, Senhor, da sua cura, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Fortaleça, Senhor, cada médico, cada enfermeira, ó Deus, que o Senhor possa estar cuidando de cada um, que eles venham ser guardados, protegidos pelo Senhor, ó Deus. Cuide, Senhor, de cada um, ó Pai. Aqueles que cuidam, Senhor, da limpeza, Senhor, aqueles que trabalham, Senhor, na recepção. Esteja, Senhor, com cada um, Senhor, em nome de Jesus, guardando a vida de cada um deles, ó Deus. Nós também pedimos ao Senhor, ó Deus, pela vida, Senhor, da família da irmã Iraci. Deus, continue, Senhor, derramar, Senhor, do teu consolo, Senhor, sobre cada coração, sobre cada um deles. Abençoe, Senhor, os filhos, ó Deus, que perderam a sua mãe. Que o Senhor possa estar cuidando, Senhor, deles, ó Deus, levando do seu conforto, Senhor, do seu alívio. Que eles possam sentir o seu cuidado, Senhor. Esteja com cada um, com a irmã Iraci, com o irmão Zé, Senhor, com a Isabel, dando eles, Senhor, fortalecimento do Senhor, ó Deus. E que eles possam, Senhor, cada vez mais, Senhor, continuar firmes em teu caminho. E nós te louvamos, ó Deus, por essa família. E obrigado, ó Deus, pelo seu cuidado em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu louvo muito ao Senhor por tua vida. E eu quero dizer que quarta-feira nós temos nossos cultos online ainda, às 20 horas.
E no domingo, o nosso culto às 9 horas da manhã presencial e às 19 online. Que você tenha uma semana abençoada. Ainda não dá para ter o culto presencial às 19 por conta do horário que foi estabelecido. Muito cedo também não dá. Há muitas pessoas que chegam às 18 em casa, então não dá tempo de ir para o culto. Então nós teremos presencial que está tranquilo, está muito tranquilo o culto pela manhã. Você pode participar se você queira, se você não quiser não tem problema. Mas eu peço, por gentileza, não critique quem está indo ou quem não está indo, tá bom? Em nome de Jesus, eu peço esse favor a você. Que você tenha uma semana abençoada. Levanta as tuas mãos aos céus em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. E com o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e até mais.